Olá, queridos, graças, paz, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para você. Eu gostaria de conversar com você sobre um assunto muito sério, sobre a palavra de Deus, é claro. E toda vez que a gente for falar de alguma coisa, é bom levar a palavra de Deus, se pautar no que está escrito, ou pelo menos o que vem nas escrituras, do que a gente conhece, para tentar expor. Porque senão sai coisas de nossa cabeça e do nosso coração, e muitas das vezes não são bíblicas, são coisas que a gente acha. Então a Bíblia não é uma coisa que se acha, ela está escrita. Aí tem interpretação. Eu gostaria de conversar com você sobre Satanás. Você conhece? Provavelmente você já ouviu falar. Você que frequenta uma igreja, ou que já frequentou, ou em outros lugares. Provavelmente você já ouviu falar. E em muitos lugares ele é o artista principal. Ele é o ator principal em muitos cultos, em muitos lugares ele é o dono do culto. Ah, mas Alessandro, a gente está indo para cultuar a Deus, sim, mas muitas das vezes se fala mais de Satanás do que do próprio Jesus, você concorda? Estranho isso, em alguns lugares ele tem uma ênfase enorme. Eu não estou aqui para dizer que ele não tenha que ter ênfase, que ele não tenha que ser discutido. Eu estou aqui para te dizer que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Mas a lição do dia você quer chegar. Eu vou ler aqui o texto de Mateus 4, na tentação de Jesus. Por quê? Eu estava vendo algumas coisas e isso mexeu um pouco comigo. Geralmente em alguns lugares olha, você fica em silêncio porque o inimigo sabe o que você vai falar. Quando você fica em silêncio, você não dá arma para ele. Quer dizer, uma coisa assim que você fica imaginando, rapaz, é mesmo, né? Mas então eu não posso falar nada por causa do inimigo. Não pode dar arma a ele. Mas vamos lá, quem é o inimigo, gente? Quem é o inimigo diante do Deus a quem você serve? Fala pra mim. Isso é uma coisa muito séria do que a gente está conversando aqui falando. Sabia? Porque a gente vai precisar entender, vamos lá. Quem são os inimigos do homem? Agora piorou, né? Alessandro, eu pensava que tinha só um inimigo, era o diabo. Eu tô te perguntando, quem são os inimigos que nós temos, eu e você? Meu maior inimigo não é Satanás. Meu maior inimigo se chama carnalidade. A minha carnalidade. Eu, Alessandro, que olho no espelho e me vejo, você pode ser o seu maior inimigo. Sou eu que preciso ser vencido todos os dias. Os meus eus, as minhas vontades, os meus caprichos, os meus ódios, os meus rancores, os meus chiliques de estrelismo. Sou eu. Deixa ele por enquanto de fora. Porque senão tudo é culpa dele, eu não me responsabilizo por nada. Não sei se você está concordando e está entendendo o que eu estou falando. A gente vai chegar lá. Então nós temos dois inimigos, o maior sou eu, a maior carne. Você já viu o texto de Gênesis, eu não vou abrir aqui, que Deus deu a sentença à serpente, que tipificava Satanás, que ele iria comer o quê? Pó da terra, lembra? Pó da terra. Então ela se alimentava e iria se alimentar de quê? De pó da terra. A pergunta que eu faço para você, você é feito de quê? O primeiro homem foi feito de terra. Isso. Deixa eu explicar. Ele se alimenta do que eu deixo. Ele se alimenta do que eu dou. Mas eu dei primeiro. Amém? Senão a gente inverte. Aí ele entrou e fez a arruaça. Sim, ele entrou e fez a arruaça. Mas eu dei primeiro. Eu abri, eu quis, eu escolhi, eu entrei. Depois vem ele. Aí ele vai se alimentando e aí vai jogando os dardos inflamados do maligno que está lá em Efésios 6. Então esse negócio de ficar calado, porque aí ele vai saber o que você diz e vai atrapalhar os planos, por favor, queridos. Vamos ler como é que Jesus se comportou diante dele. Vamos lá. Aqui, ó, tá assim, Mateus 4, vamos assim, ó. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, ou provado. Veja bem, quem levou foi o Espírito, Jesus não se conduziu. Então, primeiro ponto, o Espírito Santo que habita em você pode te levar a lugares
nos quais você não deseja, para ser provado. Mas para Deus saber, não, Deus já sabe. Quem não sabe é eu e você. Então está aqui, Jesus foi levado. Amém? Mas eu também posso entrar num deserto, por causa das minhas escolhas. Tá bom? E não vou poder botar a culpa em ninguém, sou eu que estou escolhendo de entrar no deserto. Amém? Vamos lá. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, se aproximando dele, disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Pare bem, teve fome. Foi depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ficou fraco. A carne fragilizou. Aí ele chegou. Ele pegou aonde? Na fraqueza. Onde é que ele trata? Eu e você? Na nossa fraqueza. Aí ele vai perguntar para Jesus: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus ficou calado, entendeu? Para não dar base para o diabo, assim, para ele não saber o que ele pensa. Eu não vou falar. Jesus responde com a palavra, porque Satanás usa a palavra. Jesus responde, ó. Primeiro ele quer tentar botar uma dúvida: se és filho de Deus. Já viu quando você está um pouco mais fraco na fé, não quer ler Bíblia, não quer orar? Os dados vêm aqui e, rapaz, tu não é crente não, hein? Quem será que está falando na tua mente que tu não é crente não? Não é? Aí ele vai dizer: transforma essas pedras em pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu não vou abrir os textos que estão na Bíblia para não tomar muito nosso tempo. Tudo que Jesus responde está na Bíblia, no Antigo Testamento. Não, eu não vou fazer porque é bom cumprir o que Deus quer fazer ali, ó. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Você pode abrir lá em Deuteronômio 9. A partir do versículo 6 está escrito aqui que ele foi provar o povo hebreu no deserto. E dizendo, para vocês saberem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Então Jesus não se calou, ele respondeu com a palavra. E depois tem mais tentações aqui, ó. Então o diabo levou a santa cidade e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, de novo isso, tá? De novo isso. Aleluia. Se és filho de Deus, te joga daqui para baixo que está escrito. Ele vai dar ordem aos teus anjos para que os seus anjos te guardem. Só que isso aqui Jesus responde. O que Jesus responde aqui, ele responde no Salmo 91. E vai dizer: ele sustentará com as próprias mãos para não te tropece em pedra alguma. Respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas o diabo, quando diz assim, para que eles te guardem, no Salmo 91 está dizendo que eles te guardem em todo o tempo. O diabo, ele corta a palavra, ele recorta. Ele não vai com a hermenêutica, com contexto bíblico até o final. Eles recortam um contexto. Não é que eles te guardem. No Salmo 91 vai dizer que eles te guardem em todo o tempo. Então Jesus diz para mim e para você que ele te guarda não só um dia, mas é em todo o tempo. Apesar de você tropeçar e cair, é em todo o tempo. Em outras palavras também, o diabo está tentando falar para Jesus: tu é filho de Deus, cara, se joga daí, tenta ele. Jesus fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui ele já está querendo botar os filhos de Deus para tentar a Deus. Como? Ué, faz uma prova de Deus aí, se joga de qualquer lugar. Se tem um tiroteio por ali, passa por ali. Você tem fé, tem homem de fé. Eles não têm fé, passa por ali. Você tentar a Deus, porque Deus já te mostrou que não é para passar por ali. É assim que Satanás age. Mas Jesus responde na palavra, ele não fica caladinho. Aí na terceira, que você já conhece, levou ainda o diabo ao monte muito alto, e prostrou-se e mostrou os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Então Jesus lhe respondeu: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele dará culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e lhe serviram. E Lucas está dizendo que Satanás o deixou até o momento oportuno, né, dessa tentação. Então o que ele está falando? Está mostrando os reinos, e Lucas vai dizer que ele ganhou autoridade sobre os reinos. Os reinos não pertencem a ele, ele tem uma autoridade que foi dada por Adão. E que vai ser retirada da mão dele,
está sendo retirada da mão dele por Jesus. Todos os reinos pertencem a Jesus. O que Jesus está tirando é a autoridade dele. Então Jesus responde também com a palavra. A pergunta que eu faço para você, como é que você responde? Ou você fica calado para ele não saber o que você pensa? Porque em voga nas igrejas ele fica lá em cima, impede guerra com Jesus. Aí a guerra é aqui, ó. Jesus ou Deus, sabe, brigando com ele para saber quem é que vai vencer. Não existe essa batalha, queridos. Não existe essa luta. Então, Alessandro, então como é que você vê essas coisas que acontecem por aí? É o fim dos tempos. O pecado aumenta, a iniquidade aumenta, a maldade do homem aumenta. Ele vai agindo e as coisas horríveis vão acontecendo. Mas também tem o nosso plantio. Nunca esqueça, querido, eu e vocês somos responsáveis. Nós temos plantio. Eu não estou falando de salvação. Porque, na minha concepção, aquela pessoa a quem Jesus salvou, pertence a ele, na mão dele está. Mas nada impede dessa pessoa fazer um mau plantio e colher um mau plantio. Colher. Eu matei alguém, vai preso, mas eu sou salvo, mas vai preso. Deus é justiça também, já te perdoa, mas vai preso. É isso. Não retira-te de mim, Senhor, a alegria da tua salvação. O pecado nos deixa triste, abatido para baixo. Mas vamos agora entrar um pouco mais profundo nisso daqui que a gente está conversando, tá, queridos? Que é para você não esquecer nunca mais, em nome de Jesus. Acho que a gente já falou isso em várias lives, mas o meu coração, ele arde por isso. Eu te suplico em nome de Jesus Cristo. Se você tiver a sua Bíblia aí, abre e sublinha bem lá. Eu não posso esquecer estes 2 versículos. Eu não posso esquecer esses 2 versículos. Se você puder escrever na parede, botar no teu quarto, não esqueça. Jesus, quando ele vai àquela cruz, ele vence. E ele diz para a igreja naquele momento, ide por todo mundo pregar o evangelho. Ele deu poder para a igreja. Só que a igreja se perdeu com esse poder. Alessandro, perdeu como? A igreja agora está preocupada com qual é a bênção material que o irmão vai ganhar, a casa que ele vai ganhar, o apartamento, sabe? Está preocupado com prosperar os irmãos dentro da igreja. Ninguém está preocupado com as vidas, com as almas, com aquele que está passando fome, que está necessitado. Se perdeu o evangelho, o poder que está na mão da igreja, ele foi se dissipando. Por quê? Nós deixamos mais o quê? O diabo entrar? Não, a nossa carnalidade está sobrepondo ao Espírito Santo de Deus, irmão. Eu e você estamos deixando o que chamamos de carnal sobrepujar o Espírito Santo de Deus. Aí o problema é esse. Alessandro, explica melhor. É um líder com ciúme do diácono que prega melhor do que ele. Isso é carnalidade. Aí começa a ter um problema em nosso meio. De inveja, de ciúme, de bate-boca. É a irmã que tem um uniforme melhor. Eu não tive oportunidade de pregar, ninguém me deu oportunidade de saudação. Por favor, irmãos. É isso aí tudo que Satanás se alimenta. Entendeu ou não? Eu vou explicar para você melhor. Em nome de Jesus, hoje você vai entender isso. E eu estou explicando isso aqui com muita humildade, pelo pouquinho de conhecimento que tenho, que adquiri. Então Jesus, quando ele vence, ele dá na mão da igreja. Vamos aqui para um texto de Hebreus para você entender melhor. Você precisa entender em que tempo você está. Que tempo você está? Você está lá no Antigo Testamento? Você que me ouve? Não. Você está depois da cruz. Você nasceu, viveu, veio para essa vida depois da cruz. Então entenda bem, quando você vem depois da cruz, você precisa entender quais as implicações que existem na cruz. O que é que a cruz fez? Qual é o poder do Evangelho? Tá, vamos aqui em Hebreus 2, do 14 ao 15, assim, ó. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Jesus, tá? Ele participou aqui dessa vida que vivemos, para que por sua morte, isso, pelo seu sacrifício, isso, pela sua exposição à morte, tá? Destruísse aquele que tem o poder da morte. É por isso que as pessoas falam assim, mas eu creio num Deus vivo, eu também, no Jesus vivo. Mas a morte dele foi importante.
Porque é com a morte dele ele vence. Aqui, ó, aquele que tinha o poder da morte. Mas ele não fica só na morte. Ele ressurge ao terceiro dia para encerrar com chave de ouro. Ó, a saber, o diabo. Aí vai dizer, ó, e livrar-se todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ei, você que creu em Jesus como seu Salvador, vai ressuscitar, queridos. Ele venceu a morte. E ele diz que destruiu. Aqui está escrito, ó, destruísse aquele que tem o poder da morte. A palavra destruir aqui não cai muito bem aqui, porque o que aconteceu é desarmar. O que é desarmar? Eu vou levar um outro texto, você vai entender. O poder que Satanás tinha no Antigo Testamento e tinha nos Evangelhos, pós a cruz, ele foi perdendo esse poder todo que ele tinha. Ainda tem poder? Tem. Paulo vai dizer que é para não ignorar os ardis de Satanás. Mas Paulo não fica o tempo todo falando de Satanás. Por que eu digo Paulo? Paulo não é Jesus, mas Paulo é o apóstolo dos gentios, nos quais escreveu as cartas que hoje eu e você, nas igrejas, deveríamos estudar mais. E parar de ir lá para trás do Antigo Testamento para criar coisas para ganhar dinheiro, envelope, perdão da palavra, tá, irmão? Coisa assim, que se diz campanha. Não tem nos escritos de Jesus para cá de Atos, não tem campanha, não tem envelope, não tem nada disso. A igreja foi criada ali, queridos. Tudo bem, poderia ser um embrião lá atrás, uma tipificação, sim, mas Jesus chegou, ele era a sombra daquilo tudo. Então quando as sombras, o Jesus chega, a sombra já não chega mais, acabou. Eu não tenho que trazer nada de sombra, eu tenho que trazer a realidade agora, em nome de Jesus. Então, aqui está dizendo que ele destruiu, ele desarmou o poder. Ele já tinha dado à igreja o poder, e ele está mostrando para a igreja, eu desarmei ele. Em meu nome, vocês vão fazer várias coisas. Mas a gente não quer fazer várias coisas em nome dele, não é verdade? A gente quer fazer no nosso nome. Vamos ao último texto, eu encerro aqui com você. Aqui é Colossenses. Grava isso, em nome de Jesus. Colossenses 2, do 14 ao 15. Ó. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. É lei. Ninguém conseguia cumprir. Ele cumpriu tudo. Ele cancelou a dívida. Que todos nós tínhamos dívida. Aí ele vai dizer a segunda coisa que aconteceu. E despojando-se os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Potestades e principados destruiu na cruz, desarmou na cruz e deu poder para a igreja até ele voltar. Então não tenho que ficar calado, com medo de que ele vai ouvir o que eu vou falar. Toma posse do que o Jesus fez por você na cruz do Calvário. Porque em muitos lugares, ele está em pé de igualdade com o nosso Deus. O porquê? Curioso saber, né, queridos? Será que é por medo das pessoas? Por que não explicam a verdade sobre isso? Que ele tem um poder, mas que Deus é soberano até sobre ele. Essa é a verdade do Evangelho. Então, qual é a sua luta? É contra a carne ou é contra o diabo? Graça e paz.